Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a redação para o concurso do Banco do Brasil. Como é que ela é cobrada, quantos pontos, se vale a pena se preocupar com ela. E de quebra eu vou te falar como foi que eu estudei. Algumas dicas que eu usei na minha época e alguma estratégia que eu tinha naquela época me ajudou bastante. Foi super bom. Eu me chamo Carlos Cohen, fui aprovado no último concurso do Banco do Brasil em 2023 e fica até o final do vídeo para acompanhar tudo sobre a redação. E não esquece de ver aqui a descrição desse vídeo e comentar e dar o like se você quiser. E é isso, bora pro vídeo. No concurso do Banco do Brasil, nós temos a prova objetiva, que é aquela prova que todo mundo já conhece, que é famosa, que são 70 questões, que tem ali português, inglês, matemática, matemática financeira, atualidades, conhecimentos bancários, vendas e negociação e informática. Só que além dela, a gente também tem a prova subjetiva, que é a prova escrita, que no caso é uma redação dissertativo argumentativo, que para quem não sabe é o mesmo modelo do Enem, ou seja, você vai colocar uma tese, vai colocar os argumentos e vai trabalhar o tema. A diferença para o Enem é que no Enem, na conclusão, sempre é pedido uma proposta de intervenção. No Banco do Brasil, não. Eu acho isso mais tranquilo, porque você precisa somente retomar ali os argumentos e fechar. Então, eu acho bem mais fácil do que a do Enem. Aí você pode se perguntar qual é a importância dela, o que é que vale, quantos pontos. Eu te falo que a redação, a prova objetiva, ela não vai ser classificatória, ou seja, ela não vai te classificar entre as pessoas, entre os candidatos. Por exemplo, você tirou ali 100 pontos, fechou. Pouco importa, na verdade. Pouco importa porque não vai te colocar nem acima nem abaixo de ninguém. Ela só vai te servir, ela tem um corte, e só vai te servir para dizer se você vai para as próximas fases ou vai parar por ali e vai ter sido reprovado no concurso. No corte ano passado, em 2023, foram de 70 pontos. Ou seja, 70 para menos estava fora, nem ia para as outras fases do concurso. 70 ou acima, a pessoa continuava no concurso. Iria para a correção, iria para as próximas fases da prova do Banco do Brasil. Tanto a prova a objetiva quanto a prova de redação, a subjetiva, no caso elas são feitas todas no mesmo dia. Isso. Não são 2 dias de prova, não. É somente um dia que você vai fazer a prova objetiva com 70 questões, mais a redação. Então, o que é que eu acho mais difícil na redação do Banco do Brasil? É a questão da gestão de tempo. Você saber gerir o tempo para fazer tudo, para que sobre mais tempo para você resolver as questões, que é a parte mais complicada, que é, entre aspas, a parte mais importante do processo, né? Redação sempre foi uma matéria muito difícil para mim. Eu tinha uma barreira inicial muito grande em relação à redação, porque eu nunca gostei de escrever. Eu nunca fui muito de escrever, na verdade. Então era algo que era muito, muito difícil para mim. Então, como é que eu incluía a redação na minha semana de estudos? Eu fazia uma vez por semana redação. Toda semana eu tinha que fazer uma redação. Porque eu precisava praticar. Já que eu não gostava, já que era difícil para mim, eu tinha que ter a experiência, eu tinha que saber fazer e fazer rápido para poder gerenciar o tempo, para poder fazer as outras coisas no dia, fazer a prova objetiva no dia e fazer também um gabarito. E poder realizar tudo isso no final para ter certeza de que tinha tudo certo, estava tudo certinho. Então, geralmente, ali no sábado, eu fazia um simulado completo do Banco do Brasil. Assim, pegava simulados na internet, o que eu achava gratuito eu pegava. Geralmente pegava algum que tivesse correção, para ficar mais fácil de corrigir depois. Então, puxava lá o simulado, baixava em PDF e tentava imprimir. Impresso é bem melhor, pessoal. Isso aqui é até uma dica. Se você puder imprimir o seu material de estudos, se tiver condições para isso, faça. Que para mim funcionou muito, muito melhor impresso do que em PDF. Só o simulado que eu consegui imprimir, mas já me ajudou bastante, só nessa parte. E eu simulava realmente que nem um dia. Simulava a prova objetiva e a redação. Então eu conseguia conciliar os dois. E eu fazia a redação sempre no final. No final de tudo, quando eu acabava as questões, eu ia fazendo a redação. Até eu conseguir desenvolver a minha estratégia de conseguir gerenciar melhor o tempo. E como é que eu fazia para gerenciar melhor esse tempo? Eu fazia ali metade da prova, metade das questões, isso nos simulados, claro. Metade das questões e já ia rabiscando a redação. Já ia tentando fazer alguma coisa na redação ali. Aí no final da prova, aí quando atingisse ali pelo menos dois parágrafos, 2, 3 parágrafos, eu parava a redação e continuava as questões. Aí no final de tudo eu ia lá e retomava. Toda vez que me desse algum branco nas questões, ou eu ficasse lá travado em alguma questão, eu ia para a redação e, entre aspas, desopilar minha cabeça escrevendo. Ou pelo menos mudar um pouco o foco, para ver se conseguia abranger uma nova ideia para as questões.
Eu fazia sempre assim para tentar economizar o máximo de tempo possível, para evitar reservar ali uma hora e meia para redação. Porque, na minha opinião, se eu fosse fazer isso, eu não iria conseguir resolver questões muito grandes em matemática, por exemplo, que demandam muito tempo. Então, eu foquei nas provas objetivas. Por isso que eu negligenciei um pouco a redação, na questão do tempo. Só que isso foi muito bom para mim. Funcionou super bem para mim. Tanto é que eu consegui atingir os 90 pontos na prova oficial. E uma estratégia que eu sempre falo para quem está começando, para quem quer começar a estudar, é de colocar a redação ali. Se você está começando mesmo, do zero, umas 2 vezes ao mês, pelo menos, depois você vai aumentando, colocando toda semana. E uma dica, assim, para mim foi, acima de tudo, foi o divisor de águas, foi ter um professor para corrigir, um professor de redação. As primeiras redações eu fazia sozinho e corrigia entre aspas, né, sozinho. Eu estava lendo e visse algum erro muito crasso para corrigir. Eu não tinha expertise da correção. Então, quando eu consegui ter alguém, um professor que corrigisse para minhas redações, para mim foi saiu da água para o vinho. Na época era baratinho, acho que era 15 ou 20 reais. Eu mandava a redação e ele corrigia e voltava para mim com áudios, com textões explicando o que é que eu tinha errado. Nossa, aquilo me ajudou tanto, porque eu pude entender o que é que eu estava errando. Eu pude entender e a primeira redação que eu mandei para ele corrigir, acho que ela voltou ali com uma pontuação de 40, sendo que o corte era 70, então eu estaria abaixo do corte. E nas próximas redações que eu ia enviando, essa nota foi melhorando bastante. Foi de 40 para 60, depois foi para 80, e depois ficou na média ali entre 90, 100, nunca chegou a 100 não, mas chegou a 90, 80 aí. Então foi a média que, tanto é que a minha nota na prova foi essa, né? Deu para repetir muito, mais ou menos o histórico. Mas como eu sei que isso não pode ser fácil para todo mundo, o que eu te recomendo fazer? Faz redação toda semana ou 2 vezes ao mês e vai corrigindo por si só. Vai corrigir. Ou então, não sei se você pode tentar colocar nessas inteligências artificiais, ChatGPT. Só que eu confesso, eu fui testar uma vez. Eu fui testar assim, esporadicamente. Eu peguei uma redação nota zero do Enem em algum site, peguei essa redação e coloquei para o ChatGPT corrigir. Ele corrigiu e deu nota de 700, eu fui 600. Então não sei se dá para confiar tanto, mas talvez se você colocar o prompt correto, ensinar a inteligência artificial corretamente, talvez funcione melhor. Mas pelo menos no começo, faça assim um pouco mais desleixado, faça você mesmo, faça pela inteligência artificial. Aí, claro que isso se você não tiver condições, se tiver condições, procure um professor. Porque aí, pelo menos no final da preparação, quando faltar ali pelo menos umas 2 semanas para a prova, realmente, pro dia da prova, eu te recomendo fazer algum esforço extra, fazer o que for preciso para pelo menos conseguir corrigir uma redação com o professor. Pelo menos uma, pessoal, acho que dá para desenrolar. Pelo menos uma, porque tu vai ter a noção se tu tá no caminho certo. Porque se tu estiver errando alguma coisa e errando absurdamente, tu pode perder a tua aprovação por conta disso. Então, tem ali pelo menos uma redação corrigida para tu saber o que é que tu tá errando. O melhor ainda é ter duas, porque aí tu faz a primeira, o cara vai te falar o que é que tu tá errando, quais são os maiores erros, e a segunda tu já vai conseguir ter corrigido isso e ter melhorado. Aí tu submete a ele a correção e ele vai te dizer se melhorou, como é que tá, se tá indo tudo bem. Por que isso? Porque, apesar de redação não ser classificatória, ela te elimina. Então não deixa de ser importante. E tu fazer isso, pelo menos corrigir 2 vezes ou uma vez, qualquer que seja, vai te dar uma confiança extra na prova. E confiança nunca é demais, principalmente em uma prova de concurso. Então, basicamente, o que eu fiz foi isso. No começo eu fazia sozinho, a redação fazia e corrigia sozinho. Isso foi, acho, uma ou 2 redações que durou isso. E quando estava mais próximo da prova, eu pedi para esse professor corrigir. Não chegou nem a 10 redações não que ele corrigiu umas 4 ou 5 mil, por aí. Mas me ajudou bastante. Porque, como falei, além de ser barato na época, era algo que, cara, é um quebra-galho gigantesco. Eu estava sem cursinho, como falei em outros vídeos, eu estudei sem cursinho. A única coisa que eu paguei de recursos pagos foi uma plataforma de questões, para resolver questões, e esse professor de redação. E eu não me arrependo nem um pouco. Foi graças a ele que eu consegui desenvolver minha redação para uma nota 90. Já que, como eu falei, eu não gostava de redação. Primeiro, algo muito difícil. E primeiro, um ter ideias de redação. Toda vez que eu queria escrever redação, eu tinha um branco.
olhava o tema, e tentava escrever, mas não saía nada da minha cabeça, não saía nenhuma ideia. Eu vejo muita gente com isso, achando que o problema é neles, achando que eles são burros, sei lá. Não, mas isso é normal, pessoal. Quando você está começando, você vai ver o tema, você não vai conseguir escrever nada. E eu não consigo escrever nada. Tanto é que eu postegava ao máximo redação. Eu odiava escrever redação. Pra mim era um saco, porque eu tentava, não saía nada útil, nada muito bom. Foi daí, depois de muita prática, você só vai conseguir escrever com a prática. Com prática e entendendo o quê? Você não precisa ser o melhor escritor do mundo, não precisa ser o Carlos Drummond de Andrade, não precisa ser... Enfim, você só precisa escrever o básico para atingir seu corte. Não precisa se preocupar em escrever as melhores coisas do mundo. Quando você entende isso, você deixa de ser perfeccionista. Você começa a fazer do jeito que você sabe, do jeito que você tem naquele momento. E foi a partir do momento que eu entendi isso e comecei a fazer isso, que minhas redações foram melhorando. Foram saindo daqueles 40 pontos para 80, 90 pontos. Quando eu comecei a fazer mesmo sem saber, mesmo sem ter certeza. Esse perfeccionismo atrapalha bastante, principalmente quem está no começo. E não falo só para redação, não, para prova objetiva, para estudar, para qualquer coisa na vida. Quando a gente quer ser muito perfeito, fazer da melhor forma possível, a gente vai procrastinar, vai atrasar e às vezes nem vai fazer, nem vai entregar. Eu sempre carreguei uma frase comigo que é melhor feito do que perfeito. Às vezes você procura fazer tão perfeitinho que nem faz. E isso é horrível na preparação. Então, assim, a minha estratégia que eu fiz o dia da prova foi o que eu falei que eu fiz em simulado. Assim que eu abri a prova, eu fui ler o tema da redação, fui ler o tema e fui pensar rapidamente sobre o tema. E eu não comecei a escrever, não. Eu peguei essa ideia da minha cabeça e deixei lá trabalhando. E fui fazer as questões. Fui fazer as questões que eu conseguiria fazer naquele momento mais rápidas. Fui para português, inglês, fui fazendo as questões. Aí quando chegou no meio da prova, mais ou menos no meio da prova, foi daí quando eu comecei a fazer a redação. Eu comecei a escrever a redação. Eu escrevi lá alguns parágrafos. E quando eu senti que minhas ideias tinham acabado, eu fui continuar a fazer as questões. Então eu sempre interrompia porque faltavam ideias na minha cabeça. Faltava o que escrever, então eu interrompia e ia para as questões objetivas, para a prova objetiva. E foi seguindo assim. Então eu ia para a prova objetiva, ia para as questões. Tinha alguma ideia nova? Voltava para a redação e continuava a escrever. Terminei tudo. Fiz as questões mais difíceis, fiz as questões mais fáceis, sobraram algumas difíceis que eu deixei em branco. Pronto. Então, entre aspas, eu terminei, eu voltei para a redação e foi concluir a redação. Quando concluí tudo, eu não fazia rascunho, eu escrevi direto na folha oficial, porque eu treinei fazendo isso durante a preparação toda. Isso que é mais importante que eu quero que vocês entendam. Você não deve copiar a forma como eu fiz, nem deve fazer igual que eu fiz porque acha que vai dar certo para você. Você deve testar. Testar qual método que funciona para você. Talvez esse método que eu falei, de fazendo em partes, de ir quebrando e alternando entre prova objetiva e redação, talvez isso não funcione para você, como não funciona para muita gente. Muita gente prefere, na verdade, fazer um resumo, depois transcrever para a folha oficial. Como eu falei, eu não queria fazer isso, eu não gostei de fazer isso, eu não treinei fazendo isso. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês comecem a praticar redação toda semana, pelo menos toda semana, e vão treinando. E vão treinando, faça de uma forma uma vez, faça de outra forma na outra vez. Vá mudando. Vá aprendendo o que é que você acha melhor, o que é melhor para ti. O mínimo de linhas eram 25 linhas, se eu não me engano. E aqui vão algumas dicas de como é que eu fazia para escrever. Do que eu tinha na minha mente quando eu ia escrever. O que eu fazia? Eu dividia em blocos, isso é óbvio, né? Introdução, daí tem a introdução, eu colocava ali mais ou menos 5 linhas para a introdução. Aí depois, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu colocava ali mais 8 linhas. No segundo parágrafo, eu colocava mais 7 linhas. E no último parágrafo, no caso da conclusão, eu colocava mais 5 linhas. Para aí sim colocar o mínimo de linhas, que é 25. Então, veja como dá certo, faça essa conta. 5 da introdução, mais 8 do primeiro parágrafo do desenvolvimento, mais 7 do segundo parágrafo e mais 5 da conclusão. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu conseguia bater a redação ali pelo menos no mínimo de linhas. Já era uma preocupação a menos. E lembrando que eu não estou falando isso como professor, bem como alguém que vai ensinar você a escrever redação. Estou falando da minha experiência, do que eu fiz. O que eu fiz foi isso.
E como é que eu dividia essa parte? Eu dividia a introdução, por exemplo, né? Dividia ali, eu colocava primeiro uma ideia inicial, ou um fato histórico, ou, sei lá, algum evento, alguma citação. Depois eu colocava a minha tese, a minha opinião, e depois eu colocava uma prévia dos argumentos. Eu iria trabalhar nos dois parágrafos, no primeiro e no segundo do desenvolvimento. No primeiro parágrafo do desenvolvimento eu colocava um tópico frasal no início, tópico frasal, claro que sem ser muito óbvio, sem ser muito copia e cola do argumento, e depois ia trabalhando o argumento no restante do parágrafo. Isso eu fiz também no segundo parágrafo do desenvolvimento. E na conclusão, eu retomava os argumentos e concluía lá, dizia, em suma, portanto, isso colabora com isso, a fim de que ajude isso. Era algo sempre muito mecânico para mim. Eu só conseguia fazer nisso, entre aspas, esqueletos. Eu não conseguia ir lá escrevendo e desenvolver uma redação do zero sem apoiar nesses esqueletos. Não conseguia fazer isso. Para mim sempre é muito mais fácil essa coisa mecânica. Então eu tornei a redação mecânica. Tornei a redação muito previsível. Ou seja, na introdução eu quebrava em bloquinhos, aí primeiro parágrafo de desenvolvimento, quebrava em 2 blocos, 2, 3 blocos, segundo parágrafo a mesma coisa, conclusão a mesma coisa. Eu fazia assim, para mim foi mais fácil assim, eu treinei assim. Então isso me deixava não ficar muito tempo perdido pensando no que eu ia fazer. Eu já sabia o que eu ia fazer. Só precisava ter ideias, só precisava tentar pegar essas ideias ali. E outra dica que eu acho importante também é que às vezes quando você está sem ideias, é bom você dar uma olhada na prova. Porque na prova podem vir questões ou com textos semelhantes do tema da redação, ou com alguma coisa que possa despertar uma ideia sua que te ajude na redação. Por isso que para mim funcionou muito bem isso, de ir alternando entre as questões e redação. Essa alternância conseguiu me fazer ter ideias quando eu não tinha ideias. Eu conseguia ver um texto, por exemplo, de inglês ou de português que tinha uma ideia parecida, eu ia lá, mudava as palavras, para não ficar copia e cola, porque isso não pode, mudava as palavras e ia lá escrever a redação. Isso funcionou super bem para mim. A redação não é bicha de cabeças, não é algo que você deve se preocupar, mas é algo que você deve ficar atento aos detalhes. E, principalmente, acima de tudo, deve praticar. Se eu não tivesse praticado tanto, eu não conseguiria ter a confiança mínima para começar uma redação. Eu ia ficar sempre parando na hora da prova, atrasando, escrevendo qualquer coisa, que não iria funcionar. Então eu tive que ter a confiança, eu tinha que ter praticado várias vezes para conseguir fazer bem. E lembrando que eu fiz tudo sozinho, sem cursinho. Eu nunca pesquisei aqui no YouTube, não cheguei a ver aulas de redação, não cheguei a fazer isso. Eu cheguei só a fazer mesmo, pelo que fazia sentido na minha cabeça, eu ia escrevendo e depois eu submetia isso a um professor, que corrigisse e me falasse o que estava errado e o que estava certo. Então eu nunca cheguei a ver aqui aulas no YouTube. Mas eu sei que tem muitas boas aulas aqui no YouTube que te ajudam a isso. Que te ajudam principalmente a desenvolver esse esqueleto que eu falei aqui no final. Te ajudam a entender mais ou menos como funciona. E toda vez que você for pesquisar, você pode pesquisar, não sei se pesquisar para o Banco do Brasil em específico, você vai encontrar muitos materiais. Mas se você for olhar ali, redação dissertativo argumentativo, já vai ser muito parecido. É o mesmo, na verdade, é o mesmo esquema. É a mesma ideia central. Então, já é suficiente. Você pesquisa por isso e vai vendo e vai anotando. E vai praticando, obviamente, né? Colocar em prática o que você está aprendendo. Você está entendendo da videoaula ou do PDF que você encontrar aí gratuitamente pelo Google, enfim. E quando for procurar temas de redação para praticar, o que é que eu fazia? Eu pegava temas de simulados que eu encontrava gratuitamente no Google. Se você colocar aqui no Google simulados Banco do Brasil 2023, vão aparecer vários, principalmente de cursinhos famosos, que colocam lá simulados gratuitos. Eu ia lá, baixava todos, baixava 2023, baixava esse 2021, eu tinha um arsenal de simulados e ia praticando. Como eu falei, eu fazia o simulado todo sábado, e no final do simulado sempre vai ter um tema de redação. Então eu praticava aquele tema. E além disso, também eu fazia, o que é que eu fazia? Eu pegava temas de provas antigas, que já caíram em provas passadas do Banco do Brasil ou da Caixa também, que são bem parecidas. Então isso também é boa. Quando você tiver sem simulados, faça as provas antigas do banco. Já vai ser muito útil, vai te servir bastante.
Ah, e antes que me perguntem, eu não sei o tema da próxima redação, não tem como saber, não tem como ter a mínima ideia do que seja, mas como é que você faz para, sei lá, pelo menos tentar prever, pelo menos achar algo que agrade a sua mente? Vá procurar as provas antigas dos anos passados, anteriores. Veja o que caiu, veja se cai alguma coisa que você acha que possa cair esse ano, mas lembre-se que pode ser uma caixinha de surpresas, pode cair várias coisas, não tem como você prever. Acho que devem até ter cursinhos que, entre aspas, preveem o que é, mas eu não pegaria muito nisso, não. Não confiaria muito nisso. Eu praticaria com o máximo de temas possíveis que eu visse. Como falei, com todos os simulados que eu fizesse, com todas as provas antigas, praticaria com isso. E isso já seria suficiente, isso já é suficiente para você atingir um bom resultado na prova do Banco do Brasil. De qualquer forma, espero que tenha dado para entender como é que eu fiz, como é que eu estudei redação. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E é isso, a gente conversa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.